Salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago conteúdos técnicos para vocês aprofundarem em diagnóstico, em anamnese, em diagnóstico energético e emocional, em tratamento das emoções, em como ter os melhores resultados, tudo para elevar o nível do seu conhecimento aí. Tá? Então vamos lá, hoje vamos falar sobre padrões de desequilíbrios do sangue, né? Então vínhamos falando sobre os padrões de desequilíbrios dos órgãos, das vísceras, e agora vamos complementar isso falando também dos padrões de desequilíbrios do sangue e dos líquidos orgânicos também, para ficar bem completo, né? E vocês terem em mãos todo esse conteúdo aí para vocês estudarem, revisarem e aprofundarem sempre que for preciso, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui o tema do nosso Café com Acupuntura para nós começarmos em definitivo padrões de desequilíbrios do sangue. Vamos lá? Show! Ficou incrível a nossa série de padrões de desequilíbrios. Vamos começar então? Vamos falar sobre padrões de desequilíbrios do sangue e juntamente com isso eu vou trazer, né, alguns pontos ali que nós podemos utilizar em cada um desses padrões de desequilíbrios. Então, para a gente começar, né, foi um conteúdo bem fragmentado, né, falando separadamente de cada um dos desequilíbrios de cada órgão, víscera. Tá? Mas quando você junta tudo isso, fica mais fácil para você compreender o seu paciente. Então, sempre falo aqui que o seu paciente ele nunca chegará com um único padrão de desequilíbrio. Desculpa, um único padrão de desequilíbrio, mas vários padrões de desequilíbrios. Então, isso, quando você olha o paciente, você começa a recordar de cada um dos padrões de desequilíbrios, fica fácil de você chegar no maior padrão de desequilíbrio daquele paciente. Isso facilita com que você siga uma linha terapêutica mais assertiva, né? Com os melhores resultados. Beleza? Então vamos lá. Falando sobre padrões de desequilíbrios do sangue. O sangue, então, tem uma característica particular, né? Que para a sua formação, ele precisa, então, de vários elementos associados, né? Então, o sangue, ele é uma energia secundária que ela está unida com para ela ter a sua formação, ela precisa da junção de três energias primárias, que é a energia Jin-Chi, que é a energia ancestral, a energia Yang-Chi e a energia Yin-Chi. Então, para que o sangue tenha uma boa qualidade, para que ele tenha um padrão correto, ele precisa da junção dessas três energias. Então, a falha de alguma dessas energias vai gerar um padrão de alteração, um padrão de desequilíbrio do sangue, tá? E é o que nós vamos falar a respeito de cada um deles. Então, nós precisamos sim de uma boa energia ancestral, nós precisamos de boa energia Yin e boa energia Yang. Tá? E em especial, né, falando sobre a junção dessas energias, para a formação de sangue nós precisamos de matéria-prima. E a matéria-prima então vem da energia Yin, que vem da alimentação. Então nós precisamos sim estar atentos sempre ao padrão de hábitos alimentares dos nossos pacientes. Porque se o paciente vem com uma estagnação de sangue, uma estagnação de energia, uma deficiência de sangue, uma deficiência de energia, independente do padrão de desequilíbrio dele, se nós não nos atentarmos para o padrão alimentar, nós podemos tratar ali com a acupuntura por vários e vários tempos que não vamos conseguir ter um resultado tão incrível. Por quê? Por conta de uma matéria-prima mais densa ou que não tem os micronutrientes exatos que o organismo precisa para a formação do sangue, tá? Então esse ponto ele é fundamental para nós entendermos os nossos pacientes, tá? E juntamente com a alimentação eu ainda coloco outro fator, que é o fator de sedentarismo, de hábitos de atividades diárias. Tá? Isso é muito importante porque nós vamos falar aqui sobre, a respeito do sangue, sobre a estagnação de sangue. E a estagnação de sangue ela vem por conta de um processo, né, de densidade,
de acúmulo de energia. E quando nós temos esse acúmulo de energia, nós precisamos colocar essa energia para movimentar. Essa energia que está estagnada, que está parada, ela precisa movimentar. E como que ela vai movimentar? Você acha que só colocando pontinhos de acupuntura, né, usando a acupuntura ali, vai conseguir movimentar toda essa densidade energética? Nem sempre. Então, se você quer os melhores resultados, você precisa estar atento no seu paciente de uma maneira geral. E o que é a maneira geral? Eu trago alguns pilares para você entender qual que é a maneira geral de você avaliar o seu paciente. Tá? O ponto primordial é você fazer o diagnóstico energético. Você precisa, sim, fazer uma boa anamnese, um bom diagnóstico energético. Isso é o ponto fundamental dentro da medicina chinesa. Mas dentro desse processo você precisa também entender dos hábitos alimentares desse paciente, porque é uma grande fonte de matéria-prima que interfere diretamente nos desequilíbrios energéticos, nos hábitos diários, nas escolhas desse paciente, inclusive no sedentarismo e atividade física. Por quê? Porque um paciente que não se move, um paciente estagnado, ele é muito parado, ele gera mais estagnação, interferindo diretamente nas questões energéticas do seu paciente. E tem outros dois fatores que eu também acho de extrema importância, não que os outros não sejam. Tá? Os padrões de desequilíbrio são de extrema importância, hábitos alimentares são de extrema importância, atividade física e sedentarismo também são pontos fundamentais. Mas nós entramos em outras questões que interferem diretamente no pilar base, que é os desequilíbrios energéticos. Quem gera os desequilíbrios energéticos? A alimentação pode gerar? Sedentarismo pode gerar? Pode. Mas tem um pilar forte que é a emoção, que vai gerar também esse padrão de desequilíbrio energético. E quando a gente fala de emoção, essas emoções vêm de um fator, que é o temperamento, que pode vir desde o nascimento. A consciência da criança, o temperamento da criança, o temperamento do adulto, o formato da consciência que esse adulto foi forjado, né? Que ele foi formado. Então, o temperamento, olha só que interessante isso daqui, porque isso aqui é ponto fundamental, porque o temperamento de um paciente, de qualquer pessoa, interfere nas suas emoções. Um temperamento mais nervoso, mais explosivo, gera muita raiva, mágoa e rancor. Um temperamento muito introspectivo gera muita depressão, muita tristeza, muita melancolia. Um temperamento mais agitado, eufórico, gera muita ansiedade. Um temperamento muito focado, né, muito preocupado, pode gerar o toque. Um temperamento muito inseguro, muito medroso, pode gerar síndrome do pânico. Então, presta atenção nos temperamentos. O temperamento é a base, é a causa, é de onde vem os padrões de desequilíbrios. Porque é a partir do nosso temperamento que geramos um processo de alteração emocional, que gera um processo de piores escolhas de hábitos diários, inclusive o sedentarismo, que as emoções e o temperamento interferem diretamente nas escolhas alimentares, interferindo diretamente nos padrões de desequilíbrios energéticos. Então, se você é acupunturista e você fica preocupado apenas com os padrões de desequilíbrios energéticos do seu paciente, você está apenas em um único pilar dos seus resultados, tá? Então você precisa se atentar a 4 outros pilares para você ter melhores resultados com a acupuntura, tá? Comece a pensar nisso. Comece a colocar isso em prática, que você vai ver o quanto isso vai mudar na questão de resultado, na questão de comprometimento do seu paciente. Porque quando você mostra para ele os pilares, quando você mostra para ele que os padrões de desequilíbrios energéticos que ele vem sofrendo dentro dos padrões de desequilíbrios energéticos vem de escolhas alimentares, de sedentarismo, de emoções e de temperamento, isso fica fácil do seu paciente entender e fácil dele replicar isso na vida dele, porque ele compreende o processo. Não é só você chegar para ele e falar, você precisa fazer atividade física. Se ele não tem energia, dificilmente ele vai conseguir fazer. Faz sentido isso para vocês? Que incrível isso, né? Show! E aí, então, precisamos falar, né, dos padrões de desequilíbrios do sangue.
Tá? E os padrões de desequilíbrios do sangue nós podemos começar então, né, por conta da deficiência de sangue. Deficiência de Shui, deficiência de sangue. Tá? E a deficiência de sangue geralmente vem por um padrão de desequilíbrio de uma deficiência. Antes de falar desse processo, deixa eu falar como que está a língua desse paciente, né? A língua do paciente com deficiência de sangue, ela vai estar como? Pálida. É o principal fator. Pálida. Mas engraçado que ela também pode estar seca. Por que seca? Por que seca? Porque a língua seca, ela vem por consumo dos líquidos orgânicos. E você tem deficiência de sangue, que é um dos líquidos orgânicos, que é uma energia secundária, pode ser que esse paciente venha apresentar também secura na língua. Então a língua pode ser pálida e ou seca. Tá? Se ela for pálida e seca, já mostra um comprometimento maior dessa deficiência de sangue. Se ela for só pálida, pode ser um quadro mais agudo. Show? E essa deficiência de sangue geralmente vem por conta de um padrão de deficiência de tecido baço. O baço é quem capta essa matéria-prima, essa energia yin para a formação do sangue. Se o baço está deficiente, com certeza ele não vai conseguir retirar a melhor energia guti, que é a energia pura dos alimentos, para a formação do sangue. Então, geralmente, a deficiência de sangue está associada a uma deficiência de tecido baço, que nós podemos observar na língua através das fissuras. Olha só que interessante. Coisas que você pode começar a raciocinar. Beleza, se a língua do meu paciente não tem fissura e está pálida, pode ser que ele tenha deficiência de sangue, por conta de uma deficiência do baço. Show? Ah, mas a minha língua está pálida, está seca, tem fissuras e está vermelha. Então, além da deficiência do baço, ele pode ter um calor que seca os líquidos orgânicos, gerando a deficiência de sangue. Olha o quanto isso vai construindo um raciocínio em cima de vários outros fatores. Cada paciente ele é único e ele não tem características específicas gerais. São características únicas e individuais. Tá? Então, deficiência de sangue do baço, que está ligado então à formação do sangue. Ligado à formação do sangue. E quando nós temos, então, um padrão de desequilíbrio, né, de deficiência de sangue, geralmente nós temos um comprometimento do fígado. O fígado ele precisa de sangue para trazer a limpeza energética e emocional durante a noite. Então, se está tendo deficiência de sangue, o fígado não vai recepcionar esse sangue à noite. Isso vai causar o quê? Insônia. Nós podemos ter um comprometimento também do coração. O coração ele precisa bombear sangue. Se está tendo uma deficiência de sangue, o coração pode estar comprometido. Então aqui nós podemos começar a ver nos nossos pacientes quadros emocionais mais profundos, como depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade e baixa força de vontade. E baixa força de vontade. Show? Olha que incrível a construção desse raciocínio. Perfeito? E aqui então, o que nós precisamos fazer para tratar esse paciente? Nós precisamos melhorar a formação de sangue. E se geralmente ela vem por conta de uma deficiência do baço, nós precisamos trabalhar a causa. Então, pontos como baço 3, baço 10 vão melhorar a deficiência do baço e a deficiência do sangue. Certo? Perfeito? Lógico que aqui nós precisamos entender o fator alimentação desse paciente. Será que esse paciente está comendo alimentos que são fornecedores de matéria-prima para a formação do sangue? Será que esse paciente está comendo folhas verdes escuras, né,
que têm uma boa quantidade de magnésio, que vão ser importantes e influentes ali na formação do sangue? Show? E aí, nas questões emocionais, o ponto R3, ele é um ponto que aumenta a força de vontade. Ele aumenta a energia dos rins. Tá? Para a ansiedade e para a depressão, que são características emocionais mais profundas, aqui eu recomendo a dessensibilização do metal para a depressão e do fogo para a ansiedade. Você pode usar inclusive a da água aqui, ó, para melhorar a força de vontade. Inclusive usar o protocolo de proatividade, que vai melhorar a procrastinação desse paciente. Tá? Então, tudo isso, né, todos esses tratamentos mais profundos das emoções, eu explico dentro do curso de acupuntura da inteligência emocional. Porque além de você saber utilizar essa sequência de pontos exatas, você precisa saber sobre as reverberações, você precisa saber sobre a anamnese detalhada, energética e emocional desse paciente, para saber quando você tem que fazer e como você deve agir frente às reverberações emocionais que isso pode acontecer. E reverberações emocionais são um processo de limpeza do organismo. Tá? Seria um processo de limpeza dentro do organismo. Show? Então, por isso que esses protocolos de dessensibilizações, proatividade, estão detalhados, né, dentro de um curso muito maior, que é o curso de acupuntura na inteligência emocional, que ele conta com 120 horas, para vocês entenderem a fundo as questões emocionais, a fundo como você vai tratar aqueles 5 pilares que eu falei: diagnóstico energético, fatores alimentares, sedentarismo e atividade física, emoções e temperamento, que eu comecei a aula falando sobre eles, tá? Que são pontos fundamentais para você ter os melhores resultados com a acupuntura. Tá? É isso que vai elevar o seu nível de atendimento, é isso que vai elevar o nível dos seus resultados, e isso faz muito bem para os pacientes entender o quanto a acupuntura pode ser intensa, né, e trazer os melhores resultados. Isso faz com que os pacientes te indiquem. Tá? O melhor jeito de você captar mais pacientes é pelo boca a boca. E você só vai ter um boca a boca, você pode atender a pessoa da melhor forma possível, mas a única coisa que faz o seu paciente te indicar para outro é o resultado. Anota essa aí. Resultado. Seu paciente precisa ter resultado. Seja obcecado pelo seu resultado. Seja fanático pelo resultado da sua acupuntura. É isso que vai fazer você ter o nome dentro da acupuntura. Tá? Outro padrão de desequilíbrio muito importante aqui dentro das deficiências de sangue, né, que eu falei com vocês, é a estagnação de sangue. Estagnação de sangue, que ela é muito comum. E como que ela vai apresentar ali dentro dos padrões de desequilíbrios energéticos através da língua? A língua ela vai estar, púrpura. A língua vai estar arroxeada. A língua vai estar arroxeada. Show? A língua vai estar arroxeada. Geralmente a estagnação de sangue, ela vem com uma dor local. Tá? Então, geralmente, quando você tem uma estagnação de sangue, você tem uma dor local. Quando você tem uma estagnação de energia, você tem uma dor generalizada. Então, você pode diferenciar a dor do seu paciente por uma estagnação de energia ou estagnação de sangue através dessa forma. Tá? A estagnação de sangue mostra uma dor empontada mais local. Uma estagnação de energia mostra uma dor mais generalizada. Tá? E se nós temos uma estagnação de sangue, vai afetar muito o fígado, o coração, o pulmão, o estômago, os intestinos e principalmente o útero. O útero, né, ele utiliza então
de um processo de limpeza cíclica, né, energética e emocional nas mulheres. Então, por isso que é um ciclo de mais ou menos 28 dias, que ele tem esse processo de limpeza nas mulheres. Então, se nós temos uma estagnação de sangue, esse sangue está parado, ele está estagnado, então pode interferir no processo menstrual, com uma menstruação com mais coágulos, ou uma menstruação mais escassa, tá? Com mais cólicas, com mais dores, com mais alterações emocionais. Tá? Então precisamos estar atentos a esses detalhes também, porque a estagnação de sangue afeta todos esses órgãos e vísceras, em especial uma víscera extraordinária, que é o útero. Tá? E aí, a estagnação de sangue, ela pode vir de vários fatores. Tá? Ela pode vir de uma estagnação de ti. A energia fica estagnada, e a energia ela anda muito com o sangue. Se a energia estagna, gera uma estagnação consequentemente de sangue. Perfeito? E essa estagnação de sangue, então, ela gera, né, um processo de comprometimento no livre fluxo de energia do elemento madeira. Tá? Então, estagnação de sangue. E essa estagnação de sangue, então, se tem por conta de uma estagnação da energia, nós podemos usar pontos que diluem essa energia, como baço 6 mais baço 9. Tá? E aí aquele outro fator, se nós temos uma estagnação energética, tá, que gera uma estagnação de sangue, nós precisamos entender como está a alimentação dessa paciente. Perfeito? Alimentação e atividade física. Tá? Outra fonte que gera uma estagnação de sangue, tá, é a deficiência de Ti. A deficiência de Ti, tá, não move. Tá? A deficiência de Ti não move a energia. Se não move a energia, pode gerar uma estagnação de sangue. Tá? Então, se você tem uma deficiência de Ti geral, a energia não coloca o sangue para movimentar. Se o sangue não movimenta, também gera uma estagnação de sangue. Show? Se a pessoa guarda raiva, frustração, a energia do fígado fica estagnada, não tem como fluir. Exatamente. E essa emoção, ela vem gerando esses padrões de desequilíbrios, né? Porque a raiva, a mágoa, a frustração gera uma ascendência da energia Yang-Chi. E essa ascendência da energia Yang-Chi gera uma estagnação de energia e de sangue. Tá? Não deixando a energia fluir, e a pessoa fica magoada, fica rancorosa ali por anos, estagnada, parada, sem liberar o perdão. Então a vida dessa pessoa, dessa paciente, ela fica estagnada, fica parada. E a partir do momento que ela gera um autoconhecimento, que ela gera um reconhecimento dessas emoções, que ela libera o perdão de dentro para fora, não é só falar, né? Não é só falar que perdoa, né? Mas liberar realmente o perdão, aquela libertação interior, a pessoa consegue ter uma evolução na vida muito maior, tá? E esse é o processo, tá? Esse é o processo. Como eu expliquei sobre os 5 pilares no início da aula, quem não acompanhou no início, recomendo que faça isso depois, que vai ficar salva. O temperamento gera essa alteração emocional. Essa alteração emocional gera esse impacto de sedentarismo, gera piores hábitos diários, principalmente alimentares. E a pessoa come mais alimentos densos, gordurosos, hipercalóricos, que gera ainda mais estagnação, que gera mais paralisação. E aí o paciente vem com esse quadro de estagnação, de deficiência de energia, de estagnação de sangue, de estagnação de energia, com a vida totalmente parada. E a partir do momento que você consegue gerar um reequilíbrio nessa paciente, energético, melhores escolhas alimentares, atividade física, emoção, e consegue auxiliar ela no temperamento dela através do autoconhecimento, você não muda temperamento, você não muda a consciência apenas verbalizando, falando que a pessoa está errada, não precisa fazer isso, tá? Quem precisa ver isso é a própria paciente, é um olhar de fora para dentro, é ela que precisa se ver, tá? E a partir do momento que ela consegue entender isso de uma maneira consciente, racional, as coisas evoluem na vida dela. É uma transformação intrapessoal, tá? E aí, Henry, quando vai sair uma nova turma para o curso de acupuntura na inteligência emocional? Possivelmente final de março,
tá? Possivelmente final de março. Estamos estudando aí a possibilidade de uma turma no final de março, tá? Em breve eu acho que eu consigo bater o martelo aí e trazer novidades para vocês, mas possivelmente no final de março nós teremos uma nova turma, tá? Quem tiver interesse no curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, me chame no direct para vocês ficarem na lista de espera, tá? Esse é um curso que se encerra muito rápido as inscrições, tá? Então já me chame lá, entra na lista de espera, porque com certeza vai acabar muito rápido as inscrições. Tá? E aí, se nós temos uma deficiência de Qi que atrapalha a movimentação do Qi e do sangue, nós temos também uma estagnação de energia. E aí, pontos que vão auxiliar no movimento da energia aqui são os pontos que estão ligados à fonte da energia. São pontos Qin. Por isso que o ponto baço 1 vai ser muito importante. Inclusive, você pode fazer ele com a moxa. Pega a moxa e faz moxa em pica-pau, aproximando e afastando do ponto, né, do baço 1, que ele vai dando pulsos de energia para trazer mais energia para esse organismo. Se o paciente permite o agulhamento também no ponto Qin aumenta a energia, que é o broto da energia, a origem, a nascente, é o ponto nascente da energia, tá? Nós também podemos ter uma estagnação de sangue através de um processo de calor no sangue. Calor no sangue. O calor no sangue, ele favorece, então, um aumento da coagulação. E se o sangue gera maior coagulação, ele vai gerar um processo de estagnação também. De estagnação. E quando nós temos essa estagnação por calor no sangue, pontos como R2 mais F8 vão melhorar esse processo de calor no sangue. De calor no sangue. Tá? E nós também podemos ter, tá, um padrão de estagnação por deficiência de sangue. Se nós não temos sangue, tá? Se nós temos uma deficiência de sangue, que nós falamos aqui no começo, a deficiência de sangue pode gerar uma cronicidade, levando à estagnação de sangue. Então, uma deficiência de sangue gera uma deficiência de energia, porque o sangue ele é uma energia, gera uma deficiência de energia que também não movimenta, que gera também um processo de estagnação. Então, vem por baixo, movimento. E aqui nós temos o ponto baço 10, tá? O ponto baço 10, ele é muito importante ali para a deficiência de sangue. E também nós vamos ter uma estagnação de sangue por conta de um frio, fator patógeno. Um padrão de frio. O frio densifica as energias, diminuindo também a movimentação, diminuindo a movimentação de sangue, a circulação de sangue. E aqui nós podemos fazer um processo de tratamento através da moxa. Moxa Bustão ajuda ali a aumentar a energia Yang, melhorar, expulsar o fator frio interno, tá? Outro padrão de desequilíbrio específico, né, que nós podemos falar é justamente um que gera estagnação de sangue, que é o calor no sangue, que também é um fator muito comum e que ele pode apresentar em várias patologias, em vários desequilíbrios, tá? Então, o calor no sangue, ele vem apresentando com a língua vermelha. Em especial, essa língua vermelha pode estar geral ou nas laterais, mostrando um calor ali no fígado e na vesícula biliar, tá? E ele pode vir também por conta de questões emocionais, ansiedade, quadros maníacos, quadros depressivos, tá? Então vocês vão ver que as questões emocionais estão ligadas diretamente aos fatores de desequilíbrios energéticos. Então, se você quer apresentar um resultado mais satisfatório, se ligue no tratamento das emoções.
Fique atento ao tratamento das emoções. Tratar as emoções é a cereja do bolo, é a grande virada de chave dos seus tratamentos. Tá? E quem acompanha o Café com Acupuntura há mais tempo, né, já vai fazer 4 anos que eu faço o Café com Acupuntura toda terça e quinta-feira. Se você puxar aí no histórico, raras vezes eu deixei de fazer o Café com Acupuntura nesse período. Muitas vezes eu fiz o Café com Acupuntura todos os dias da semana. Então, nós já temos mais de 320 casos clínicos discutidos, fora essas aulas que eu faço aqui, mais de conteúdos teóricos. Tanto é que eu já fiz fisiologia energética, de padrões de desequilíbrios de cada órgão, cada víscera, padrões de desequilíbrios emocionais de cada uma das emoções. Então, tudo isso eu já venho falando há muito tempo. 4 anos fazendo isso aqui. Vocês vão ver que se você assistir todos eles, em todos eles eu falo que as emoções é o ponto fundamental de tratamento dos seus pacientes, tá? Pessoal, o dia que vocês entenderem isso, foi a grande virada que eu tive para mudar os meus atendimentos, tá? Por isso que eu não canso de falar, por isso que eu sempre falo, por isso que eu sempre dou essas dicas emocionais para vocês, porque é fato, a partir do momento que você entende que as emoções estão ligadas diretamente aos padrões de desequilíbrios do seu paciente, os seus resultados na acupuntura, elas se tornam muito mais efetivos. Tá? Então, o calor no sangue ele vem por conta de ansiedade mal controlada, maltratada, de longa data, temperamentos maníacos, temperamentos depressivos. Tá? Além disso, nós também podemos ter quadros de raiva, mágoa, rancor, que também gera muito calor no sangue, que gera uma ascensão da energia yang, que gera muito aquecimento do organismo. E o paciente começa então, com excesso de movimentação da energia yang, ter tremores essenciais, irregularidade energética, vento interno. Show? Isso é importante nós entendermos essas emoções por trás desses padrões de desequilíbrios. Tá? Renner, uma paciente com baixa energia, fraqueza, mas tem ansiedade, frustração, qual o melhor tratamento? Juliana, nós temos que avaliar. Temos que avaliar o quê, professor? Quais são os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente e quais são os padrões de desequilíbrios emocionais dessa paciente? Ah, professor, acabei de falar para você que ela tem ansiedade e frustração. Essas são as emoções? Não. Essas são as emoções que a paciente fala e que a gente observa. As emoções que eu falo que você tem que avaliar são as emoções do temperamento. O temperamento gera uma emoção. Então, essa ansiedade, que é a emoção da paciente, pode estar vindo de quê? Pode estar vindo de um temperamento inseguro. A insegurança nela gera ansiedade. A insegurança pode gerar frustração. A insegurança pode gerar timidez. A insegurança pode gerar preocupação. A insegurança pode gerar paralisação. Vocês estão entendendo? Que é muito mais profundo. Uma característica de introspecção no meu paciente, um temperamento introspectivo, pode gerar uma emoção de ansiedade, uma emoção de frustração, uma emoção de timidez, uma emoção de covardia. Então, a base para o tratamento é entender a causa, que é o temperamento. A partir do momento que você entende a causa, que é o temperamento, você entende das emoções, que é o que o paciente sente, que ele sente no físico. Tá? Taquicardia, aperto no peito, frustração, mágoa, raiva. Você entende sobre o porquê que ele não faz atividade física, o porquê que ele negligencia isso. Você entende o porquê que ele tem as piores escolhas alimentares. Por que aquele paciente só come doce? Por que aquele paciente só come salgado? Por que aquele paciente só come fast food? Escolha! É uma emoção lá no inconsciente dele que tinha gerado, que gera um processo de escolha alimentar. Tá? Até a Ruth colocou aí, pode também estar ligado à alimentação, exatamente. E que vai gerar esses padrões de desequilíbrios energéticos. Então, o que nós fazemos? Eu avalio os padrões de desequilíbrios energéticos e os padrões de desequilíbrios emocionais, que vêm do temperamento. A partir daí, esses 3 pilares aqui, ó, é consequência. Show? Maravilha, que bom que deu certo aí, Juliana. Não tinha pensado por esse lado, tá? Então, não só insegurança. Pode ser por timidez.
tá? Pode ser por introspecção, pode ser por extroversão. Paciente muito extrovertido gera um quadro de ansiedade. É o temperamento dele. E a gente vai conseguir mudar o temperamento? Não. A gente vai gerar um autoconhecimento para que esse paciente entenda aquele temperamento dele. E aquele temperamento dele não vai gerar mais o padrão emocional. Show? Isso aí, tá? E aí nós temos então um quadro de emoções interferindo no calor do sangue, que também pode interferir diretamente no útero, apresentando o calor do sangue lá no útero, que pode desencadear então um sangramento excessivo no período menstrual. Um sangramento excessivo no período menstrual. Tá? E aí nós podemos usar pontos C3, C7, C5, R2 para diminuir esse calor no sangue. Tá? E falando de padrões de desequilíbrios energéticos, nós podemos chegar num outro padrão de desequilíbrio energético também, que é a hemorragia. Hemorragia. O sangue não consegue ficar dentro do vaso sanguíneo. E aí nós temos um padrão também de deficiência de tecido baço. Porque é o baço que segura o sangue dentro do vaso sanguíneo. O baço que segura o sangue dentro do vaso sanguíneo. Então você tem uma deficiência do baço que pode vir por conta da alimentação, não consegue manter o sangue no vaso sanguíneo, gera uma hemorragia. E também nós podemos ter uma hemorragia por calor no sangue. O calor do sangue dilata os vasos sanguíneos, gerando também o extravasamento do sangue dos vasos sanguíneos, tá? Dilata e promove o sangramento. Se for por deficiência de tecido baço, pontos como baço 3 e estômago 36 melhoram a energia do movimento terra, tá? E se for um calor no sangue, nós temos esses pontos, né? C3, C5, R2, que vão melhorar o calor no sangue, melhorando também o fator hemorragia. Show? Perfeito? Valeu a pena trazer aqui os padrões de desequilíbrios do sangue para vocês? E vocês já tinham parado para pensar que os padrões de desequilíbrios do sangue poderiam estar tão ligados às questões mentais, emocionais, temperamentais dos nossos pacientes? Faz sentido isso para vocês? Show! Então, para quem não assistiu, tá? Vou tirar foto do quadro agora, postar no canal do Acupunturista no Telegram. Se você não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, vai lá, se inscreva. O link está lá no link da minha bio, tá? Qualquer coisa me chama no direct. Quem quiser participar do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional também me chame no direct, que eu te coloco na lista de espera, tá? Devemos abrir uma nova turma em breve, possivelmente no final de março, tá? E quinta-feira eu volto aqui para falar sobre padrões e desequilíbrios dos líquidos orgânicos. Será que os padrões e desequilíbrios dos líquidos orgânicos têm relação com as emoções? Fica o questionamento aí para vocês. Tenham todos um excelente início de semana. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no meu direct. Pode ir lá me chamar, que eu faço questão de responder todos vocês. Um grande abraço, um excelente início de semana e até mais. Tchau, tchau. Valeu todo mundo que está aí. Maria de Lourdes, Karen, maravilha. Alunos do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional que estão transformando a vida dos seus pacientes. Isso aí. Vamos lá. Vou sair agora que eu ainda tenho que correr para os atendimentos. Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal.